Arábia Saudita, dinheiro, amor, futebol. Se tem um tema que chama a atenção de todo mundo que acompanha, e principalmente todos querem saber e ficar a par, certamente é relacionado a jogadores que estão saindo do futebol europeu e das amplas oportunidades que o futebol europeu oferece para ir jogar no futebol saudita. A liga que comprovadamente não teve o mesmo desempenho e as associações que foram especuladas no início do objetivo. É um fato que o artilheiro do ano de 2023 joga por lá, e simplesmente também um dos maiores de toda a história. Falar de Cristiano Ronaldo é fácil, assim também como é clichê e chover no molhado falar que ele é dedicado, um gênio, completamente acima da curva de qualquer outro jogador. Falar que Cristiano Ronaldo fez uma excelente temporada no Al Nassr seria a mesma coisa de afirmar que a soma de 2 mais 2, assim como a multiplicação, da mesma forma que o 2 elevado a 2, ambos os resultados levarão a 4. É a coisa mais óbvia do mundo apontar que Cristiano segue muito bem, mas pra falar a verdade, ele foi a exceção da exceção, assim como foi em vários momentos da sua carreira. Pois, pra falar a verdade, como eu já falei em vídeos anteriores, a Arábia Saudita vem sendo pra muitos muito mais uma decepção do que uma constatação. O futebol árabe, que pra muitas pessoas já se posicionaria entre talvez o terceiro mais bem assistido e disputado de todo o mundo, está longe de conseguir isso, principalmente com jogadores consolidados aqui no futebol europeu que foram pra lá pra rolar uma boa graninha e quem sabe mudar o patamar. Mas pra ser bem sincero, a grande realidade é que houve uma diferença gigantesca de investimento que acaba separando os 5 clubes de outros trocentos que não investem, e assim ficam a léguas de distância de disputar quaisquer posições na Arábia Saudita. Você tem o Al Hilal, que contratou vários jogadores como Milinkovic-Savic, Rubem Neves, aí o Michael, o Neymar, o goleiro Bono, agora o lateral brasileiro Renan Lodge, dentre outros. Você tem o Al Nassr, que contratou já há muito tempo Anderson Talisca, que tem o CR7 e contratou Sadio Mané, ou seja, uma miscelânea de oportunidades. Você tem outros jogadores como Fabinho, Kanté, o próprio Benzema, Henderson, que saiu, Firmino e tantos outros que vieram para jogar em equipes seletivas, ou seja, o desnível segue muito grande. É como se a gente estivesse acompanhando o Campeonato Carioca, quando temos 4 grandes que acabam destoando bastante dos demais. E se tem um carinha que tá se arrependendo da decisão que fez, certamente é Karim Benzema. Antes meio questionado no Real Madrid, ele foi recentemente melhor jogador do mundo em 2022, ganhando o Champions League e não somente isso, quase tudo numa só temporada. Até o espanhol o cara conseguiu. Não é exagero algum afirmar que Karim Benzema está na história do esporte e que seu legado, mesmo questionado, sempre será inesquecível. Mas o que podemos afirmar com toda certeza é a montanha-russa de sentimentos que Benzema vem apresentando e passando, ficando muito, mas muito próximo de uma rescisão de contrato. Ele mesmo que foi para a Arábia Saudita para tentar buscar os seus ideais, já que é um país muçulmano tal qual ele, está se arrependendo. E em última declaração forte, Benzema foi enfático, falando das dores e até do arrependimento de ter saído do Real Madrid. Mas para que você veja tudo, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo junto comigo, porque o Zefut tá superando minhas expectativas. O projeto do canal tá chegando perto de 150 mil inscritos. E pra você que tá acompanhando todos os dias esse tagarela falando toda hora, muito obrigado. Brincadeiras à parte, vocês são o maior império que alguém poderia ter. Vambora. Karim Mustafa Benzema, nascido em Lyon no dia 19 de dezembro de 1987, descrito como um atacante criativo e prolífico. Benzema é considerado um dos maiores atacantes da sua geração. É o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid e o jogador com mais assistências na história do clube. Conquistou mais de 20 títulos, precisamente 23 pela equipe merengue, incluindo 5 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. Em 2022, recebeu o Ballon d'Or e o prêmio de melhor jogador do ano da UEFA. Nascido em Lyon, filho de pais argelinos, Benzema iniciou sua carreira no Lyon no ano de 2005. 4 vezes campeão da Ligue 1, em 2008 foi eleito o melhor jogador do campeonato francês, além de ter sido artilheiro da Ligue 1 de 2007 e 2008. Em 2009 foi vendido e contratado para o Real Madrid por 35 milhões de euros, à época o valor mais caro pago por um jogador francês na história. Formou com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale o trio que ficou conhecido como o BBC, que foi determinante para os 4 títulos europeus conquistados entre 2014 e 2018. Em 22, já sem a companhia da dupla, Benzema foi artilheiro e sagrou-se campeão da Liga dos Campeões, o seu 5º título europeu pelo Real Madrid, ao lado do nosso compatriota, do nosso camarada, que muitas das vezes deixou ele na cara do gol, Vinícius Júnior, com certeza. A dupla Benzema e Vini Júnior e Barbudão chamou a atenção do mundo pela simplicidade das jogadas, mas mais do que isso, uma simplicidade que fazia efeito. Sempre o Vini fazendo as jogadas no corredor do campo, construindo o jogo passo a passo, e o Benzema ficando cara a cara, recebendo o passe limpo, preciso e frio, para só balançar as redes. Convenhamos que assistir Benzema e Vini acabou sendo o suprassumo do entretenimento. Uma temporada antes, Benzema havia gerado polêmica em relação a Vinícius Júnior, numa daquelas polêmicas que provavelmente
provavelmente você já tá cansado, velho de saber. Mas se não tiver, eu refresco a memória pra você ou até mesmo faço você conhecer. Em um jogo do Real Madrid contra o Borussia Mönchengladbach pela Champions League 2021, Karim Benzema pediu para o seu companheiro de clube Mendy não tocar a bola pro Vini em francês. Nas palavras dele, pelo amor da sua mãe, não toca a bola pro Vini. Ele está jogando contra nós. Vini se sentiu traído naquele momento, as polêmicas foram grandes e eles acabaram se acertando. De tal maneira, a Karim Benzema acabar reconhecendo o Vini como um dos grandes jogadores no futuro. Quando o Vini começou a engrenar, foi um dos principais nomes e peças que fez aquele Real Madrid ter uma grande engrenagem. E durante muitas temporadas, quando era apenas acusado de ser carregado pelo Cristiano, provou pro mundo que tinha um grande talento, que poderia ser não talvez como Luisito Soares, não talvez como Robert Lewandowski, não talvez como outros jogadores atacantes do auge, mas diferentemente deles, ele conseguiu algo realmente diferente de todos. Nada similar, o prêmio de melhor jogador do mundo, que o Soares não tem e tampouco o leva. Foi a partir disso que recebeu uma grande proposta. E jogar no futebol saudita, quem não iria? Bom, alguns não iriam, e aí tenho várias opiniões pessoais sobre, mas em relação ao jogador, que tinha um dilema de poder desempenhar um pouco mais no clube madridista, ou tentar, quem sabe, uma nova guinada, um novo desafio na sua carreira, Benzema acabou escolhendo a segunda opção, trocando as cores azul e grená pelo amarelo e preto. A jornada parecia muito promissora, ter ao lado grandes jogadores e, mais ainda, ser treinado por Nuno Espírito Santo. Mas pra falar a verdade, eu não preciso nem ser muito específico pra dizer que essa jornada vem dado muito errado. A possível saída do Karim da Arábia, apenas 6 meses depois da bombástica contratação, está fazendo o Lyon sonhar. De acordo com a rádio RMC, o clube francês está trabalhando para tentar trazer de volta o atacante de 36 anos, que foi revelado pela equipe, onde atuou entre 2004 e 2009. Entretanto, a negociação não será fácil. O Lyon, que tem como dono o grupo de John Textor, o mesmo do Botafogo, estaria acompanhando de perto a movimentação na carreira de Benzema. A rádio afirma que o grupo empresarial tem boas relações com a Arábia Saudita, mas o problema para a contratação seria o alto salário do atleta. Para ser contratado pelo clube, que está na zona de rebaixamento do campeonato francês, Benzema teria que aceitar um grande corte salarial. Com o contrato até 2026 com o Al Ittihad, Benzema estaria desejando deixar o clube apenas 6 meses depois da sua chegada. Entretanto, a rádio destaca que é difícil que o clube saudita libere seu grande astro, que também é uma das maiores atrações da liga. Inclusive, os organizadores da competição estariam trabalhando para tentar manter o veterano no país, mesmo que para isso seja necessária uma troca de equipe. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado de transferências, reuniões ocorrerão em breve para resolver o futuro de Benzema. Ele afirma que a situação segue tensa com relação ao futuro do jogador e frisa que o retorno para a Europa só poderia ser viável diante de um corte salarial. Depois de 6 meses na Arábia Saudita, o atacante Karim Benzema estaria buscando opções de transferência para a atual janela de transferências da Europa, que vai até o fim de janeiro. Segundo o ESPN na Inglaterra, o atacante do Al Ittihad estaria explorando o mercado e teria o interesse de alguns clubes da Premier League, entre eles o Chelsea. A situação seria parecida com a de Jordan Henderson, ex-Liverpool, que acabou de aceitar sua saída ao Al Ittifaq, rumo ao Ajax da Holanda. Segundo a imprensa internacional, o volante inglês teria se arrependido da transferência para o país árabe, por violar direitos humanos e os princípios dele, e além de que, a Liga Árabe não ser nada competitiva. Comandado pelo técnico Marcelo Gallardo, o Al Ittihad soma 4 derrotas nos últimos 5 jogos, incluindo a eliminação para o Al Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes. No Campeonato Saudita, a equipe apenas é a 7ª colocada, com 28 pontos conquistados em 18 jogos. Vencedor da Bola de Ouro em 2022, o Benzema se transferiu para o Al Ittihad em junho de 23. Em 24 jogos, o centroavante de 36 anos fez 15 gols e 6 assistências, números até razoáveis, mas nada condizentes com a felicidade de Benzema em estar nessa liga. E lembra que eu falei lá atrás do Nuno Espírito Santo? Exatamente, o treinador que poderia fazer o Benzema guinar ainda mais a sua carreira. Mas, segundo informações do portal espanhol Relevo, a saída já confirmada do Nuno Espírito Santo, que já decorreu de mais de um mês, ocorreu durante uma briga e sendo o estopim contra o próprio Benzema. Treinador português e atacante francês teriam entrado numa desavença que contou até com troca de insultos entre os dois. A relação, ainda de acordo com o veículo, esteve durante todo o momento muito estremecida, culminando na demissão de Espírito Santo nos dias posteriores. Para o lugar do português à época, o sonho da diretoria do Al Ittihad era o técnico Zinedine Zidane, francês, que está sem clube desde junho de 21, quando encerrou mais uma vitoriosa passagem pelo Real. De lá pra cá, ele chegou a ser cogitado em diversas equipes, mas preferiu seguir fora de ação. Além de Zizou, outro nome especulado seria o de Laurent Blanc, campeão do mundo em 98 pela França, ao lado do Zidane, e que estava livre no mercado desde que deixou o próprio Lyon, equipe que Benzema está sendo questionado ainda no início dessa temporada. Benzema parece não ficar quieto e gosta mesmo de uma treta, hein? As constantes brigas durante a carreira do Karim mostram-se várias vezes repetidas e muitas das vezes colocadas à prova e expostas para o mundo ver. E como o Benzema não é bobo nem nada, já que ele mesmo decidiu ficar fora da Copa do Mundo com a seleção da França e não disputou com os franceses a Copa de 2022, caso você não lembre, foi a vez dele soltar os cachorros para o jornal
jornal Le Monde, um dos jornais franceses de maior credibilidade em todo o mundo. E questionado sobre a sua estadia na Arábia, Benzema foi bastante claro. Para ser sincero, eu estou arrependido. Sinto que tomei uma decisão equivocada e um grande erro que pode custar a minha carreira. Segue como um conselho para os demais jogadores e pessoas que optem o dinheiro por outras coisas. Acabei deixando meus antigos companheiros e era muito melhor ter deixado o orgulho de lado. O futebol árabe está muito aquém do que as pessoas falam e, para ser sincero, não me vejo mais atuando nessa liga. Sou um jogador marcante, principalmente no meu ex-clube, e posso dizer que tenho saudade da minha antiga rotina, principalmente dos meus companheiros e de tudo que foi ofertado para mim. Comecei a repensar coisas muito importantes, dentre elas a maneira pela qual eu enxergava a vida e o futebol. Se tudo voltasse a ser como antes, certamente não faria o mesmo que fiz. Em 19 de dezembro de 22, no dia do seu aniversário de 35 anos, Benzema anunciou de forma definitiva a sua aposentadoria da seleção francesa, mas os próprios times franceses estão de olho em contratar o Benzema para o fim da sua carreira, pois quem também quer o Benzema chama-se PSG. Já de olho na abertura da janela de transferências, o Paris Saint-Germain pode contratar mais um jogador para o setor de ataque. Porém, o desejo do clube francês passa pela recente polêmica vivida com o Real Madrid após a definição sobre o futuro de Kylian Mbappé. De acordo com as informações do site Le Temps Sport, o Paris Saint-Germain quer dar o troco no Real Madrid e aceitar a contratação de Benzema, que foi visto por muito tempo como o principal nome da equipe merengue há longos anos. Vale destacar que o desejo do PSG é visto como uma espécie de vingança antiga do Real por conta da situação envolvendo o Mbappé. Já que na visão dos franceses, e principalmente do Sheikh Nasser Al-Khelaifi, a maneira pela qual o Real Madrid ficou importunando o Kylian irritou bastante, os grandes mandatários franceses ficaram irritados com tamanha insistência. Não que hoje em dia o Real Madrid se importe tanto assim com Benzema a ponto de se incomodar com essa provável transferência. Nessa eu acho que o PSG viajou. Mas de toda maneira, a situação alertada e vivida por Benzema pode servir de grande aprendizado para aqueles que queiram rumar para outros caminhos, dentre eles, claro, o do Arabão. Dentre todos os feedbacks negativos que jogadores como Henderson, o próprio Firmino e o Benzema estão dando, talvez não seja tão importante assim para todos os jogadores decidirem sair do futebol europeu, consolidado como já é, para tentar o que pode ser, durante muito tempo, uma verdadeira barca furada. Mas e você? O que achou do desabafo do Benzema? Você concorda com ele? Acha que ele fez uma burrada em relação a sair do Real Madrid? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo todos no próximo vídeo. Até a próxima.